Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você digita e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Faça isso e você estará com a liturgia em dia. Eu transmito sempre a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações, também para seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira, na segunda semana do Advento, no ciclo de Natal, ano litúrgico C, onde se enfatiza o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. E temos no rito a missa própria, com prefácio primeiro do Advento, entre outras atividades. Bem, vamos então às leituras. Você que está no Instagram é @PauloRobertoMaciel 6 o modo mais fácil de entrar. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Fala ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz: grita! E respondi: que devo gritar? A criatura humana é feno. Toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 95 na Bíblia Vulgata ou 96 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º e 10º AC, 11 ao 12, 13, refrão retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 9 ao 10º. O refrão é este: olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. Repitamos: olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. Olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem
e exultem as florestas e as matas. Olhai e vede o nosso Deus, vem com poder na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. Repitamos! Olhai e vede o nosso Deus, vem com poder. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Está perto o dia do Senhor. Ele mesmo virá para salvar-nos. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho bonito, né? Ele sempre nos traz boas recordações. Deus quer salvar até mesmo uma pessoa. É importantíssimo para Deus um indivíduo. Aqueles que já estão salvos, Deus está satisfeito, porque eles já estão salvos. Mas Deus fica preocupado com umzinho, um ser humano que se perde. E quando ele é salvo, a alegria é enorme entre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os anjos, todos os santos. O olhar de Cristo é fecundo e gerador de vida. O Senhor preocupa-se com o menor de seu reino, diz o livro Deus Conosco. A ovelha desgarrada é o menor do seu reino, a ovelha perdida. Ele nos dá toda a chance possível de sua misericórdia. Vai ao encontro do último ser humano para oferecer-lhe a salvação. Ele é o pastor verdadeiro, pois não quer que nenhum dos seus se perca. Todo coração inquieto e que o procura também o encontrará. Por que ficamos a buscar sentido para a vida no que é transitório e não buscamos o que permanece para sempre e nos traz vida e liberdade? Pense nisso. A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. De manhã está viçosa e à tarde murcha. O Senhor nos busca em sua misericórdia e por ele devemos nos deixar encontrar. Sua palavra é a nossa luz. Vamos agora a uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Mateus 18, versículos do 12 ao 14. Vejamos o que diz aqui. No Antigo Testamento, Deus se manifesta como aquele que faz história com seu povo, um zeloso amigo e companheiro, presente na vida das pessoas, ansioso pela felicidade de todos. Um Deus que não se conforma em perder nenhum de seus filhos, nem mesmo o menor de todos, que é o mais rebelde, o mais pecador. Jesus confirma esta imagem de Deus indo pessoalmente ao encontro dos pecadores, tomando refeição com eles, devolvendo-lhes a paz de espírito. E nos revela Deus como Pai amoroso, que quer o maior bem para todos. A salvação de cada filho e cada filha é a grande alegria do Pai. É necessário, porém, que cada um de nós se abra ao amor de Deus.
Agora, no livro Palavra e Vida, temos também uma reflexão interessante. Embora tenhamos tentado entendê-lo de maneira melhor, no fundo continuamos vendo Deus como um Senhor muito sério, que impõe normas, nos vigia e sofre por causa de nossos pecados. Não obstante, hoje o Evangelho nos fala da alegria de Deus. Cada vez que um pecador se converte, no céu existe festa, dança, música, celebração. Teríamos de meditar mais vezes sobre esta figura de Deus que se alegra, celebrando com prazer e júbilo, com sorriso, por ter recuperado um filho que se havia afastado. Agora vamos aos santos do dia. 10 de dezembro é dia de Nossa Senhora de Loreto, patrona dos aviadores, pois, segundo a tradição, a Santa Casa de Nazaré foi transportada pelos anjos até o atual santuário. Olha que história bonita. De acordo com o site do Vaticano, trata-se de uma casa com apenas 3 paredes, aberta ao mundo e a todas as pessoas. Assim se apresenta a Santa Casa de Nazaré, sob um precioso revestimento de mármore renascentista, a qual, segundo a tradição, foi transportada por ministério angélico numa rua pública em Loreto, na Itália. Esta casa terrena, onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel e viveu com Jesus e José, é testemunho do evento mais importante da história, a encarnação de Deus. Pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar a sua autenticidade, sancionada pela primeira vez em 1310 com a bula do Papa Clemente V. Estudos demonstram que as pedras do edifício foram elaboradas segundo o uso dos natabeus, conhecido na Galiléia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam que os cortes em grafites das pedras são claramente de origem judaico-cristã e a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas. Além do mais, 5 cruzes em tecido pertencente provavelmente aos cruzados e alguns restos de um ovo de avestruz, símbolo do ministério, ou melhor, do mistério da encarnação, foram encontrados entre os tijolos da construção da Santa Casa, cujo perímetro corresponde perfeitamente com a dimensão dos alicerces que permaneceram em Nazaré. Muitos continuam a se questionar como aconteceu o transporte desta relíquia descoberta, que a olho nu não parece ser reconstruída, apesar do incêndio desastroso de 1921. Essa catástrofe causou a destruição de parte da decoração pictórica do santuário e do quadro de madeira original da Senhora Negra. Segundo a tradição, em 1291, após a expulsão dos cruzados da Terra Santa, as paredes da Casa de Nazaré foram transportadas pela primeira vez à cidade de Ilíria, na atual Croácia, e em seguida a Loreto, uma pequena cidade no centro italiano. Uma crônica de 1465, narrada por Teramano, diz: depois que o povo da Galiléia de Nazaré trocou a religião de Cristo por aquela de Maomé, os anjos tiraram a mencionada igreja daquele lugar e a transportaram para a Eslavônia. Lá, porém, não foi honrada como convinha à Virgem Maria, por isso os anjos a tiraram daquele lugar e a levaram por via marítima até o território de Recanate. Muitos hoje tendem a aceitar a hipótese segundo a qual os anjos da tradição, a qual é atribuído o transporte, se referiam à nobre família bizantina de Épiro, chamada Angeli, que no século XIII salvou a venerável igrejinha, via marítima, da fúria dos sarracenos. No entanto, o perfeito estado de montagem e conservação das pedras manteve viva uma interpretação do transporte aberta ao sobrenatural.
causa perplexidade a colocação da casa de Maria em uma rua pública. Neste aspecto, disse o Papa Bento XVI ao visitar Loreto em 2012, consiste a mensagem singular desta casa. Não é uma casa particular, mas aberta a todos, situada nos caminhos de todos. Com efeito, estamos a caminho de outra casa, a cidade eterna. Santo do dia 10 de dezembro, São Gregório III, Papa, faleceu em 741, empenhou-se em evangelizar os povos germânicos, em oposição aos iconoclastas, aqueles que eram contrários às imagens de santos, ornou com figuras sagradas as igrejas de Roma. De acordo com o site wikipedia.org, Gregório III era natural da Síria. Faleceu em novembro ou dezembro de 741. Foi o 90º Papa eleito por aclamação em 11 de fevereiro de 731, durante o funeral de seu antecessor Gregório II, e consagrado em 18 de março de 731. Convocou um sínodo em Roma contrário à heresia dos iconoclastas, que condenou e tirou Roma do domínio do exarcado de Ravenna. Foi sepultado no oratório de Nossa Senhora, construído para si, na Basílica de São Pedro. Foi o último Papa não europeu antes do atual Papa Francisco e o último Papa de etnia não europeia. Santo do dia 10 de dezembro, São Lucas de Isola, bispo, faleceu em 1114. Dedicou-se infatigavelmente aos pobres da sua diocese de Isola di Capo Rizzuto, na Itália, e a formação dos monges. São Lucas de Isola morreu no mosteiro de São Nicolau de Viotorito, na Calábria. Santo do dia 10 de dezembro, São Polidoro Plasden, presbítero, que é padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1591. Polidoro Plasden foi decapitado durante as perseguições da rainha Isabel I da Inglaterra. Isto aconteceu porque ele exercia naquele país o seu ministério sacerdotal. Santo do dia 10 de dezembro, Santo Edmundo Jennings, sacerdote, e São Switney Wells, ambos mártires, faleceram em 1591, foram decapitados na perseguição promovida por essa rainha, Isabel I da Inglaterra. Que reinado pavoroso contra os cristãos, hein? Santo do dia 10 de dezembro, São João Roberts, mártir, faleceu em 1610. Na juventude, converteu-se ao catolicismo, ingressou na ordem beneditina em Valladolid, Espanha, de onde partiu como missionário para a Inglaterra. No reinado do monarca Jaime I, foi descoberto e por isso enforcado e esquartejado. Olha quantos mártires na Inglaterra. Meu Deus do céu. Beato Marcos Antônio Durando, agora, outro santo. Beato é quando já está numa fase adiantada para ser canonizado. Falta apenas uma fase, a canonização. Portanto, a gente já até chama de santo. Então, vamos lá? Santo do dia 10 de dezembro, Beato Marcos Antônio Durando, presbítero, sinônimo de padre. Faleceu em 1880. Foi um sacerdote vicentino e favoreceu o crescimento das Filhas da Caridade na Itália. Fundou as Irmãs Nazarenas, dedicadas ao serviço dos que sofrem. Santo do dia 10 de dezembro, São Melquíades, de acordo com o site diasferiados.com.br, São Melquíades, também conhecido por Milcíades ou Melquíadas, foi papa entre 2 de julho de 311 até 10 de janeiro de 314. Ele nasceu no norte da África, então pertencente ao Império Romano, e morreu em Roma, Itália, no ano de 314. Era um homem de grande fé
e sabedoria. Ele foi um defensor da fé católica contra as heresias e ajudou a promover a unidade da Igreja. Durante seu pontificado, o Papa Melquíades enfrentou a heresia donatista, que contestava a legitimidade da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Melquíades convocou um sínodo em Roma em 313, no qual condenou a heresia donatista. O sínodo também decidiu que os bispos donatistas que se arrependessem deveriam ser readmitidos na comunhão católica. A decisão do sínodo foi apoiada pelo imperador Constantino, que era um cristão. Constantino enviou uma carta a Melquíades, na qual expressava sua aprovação da decisão do sínodo. A heresia donatista continuou a existir por muitos anos, mas a decisão de Melquíades ajudou a enfraquecê-la. Melquíades morreu em Roma no ano de 314. Ele foi canonizado como santo pela Igreja Católica em 1484. Sua festa é celebrada em 10 de dezembro e ele foi uma figura importante na história da Igreja. São Melquíades Papa. Muito importante nós sabermos dessas histórias, porque isso nos edifica e nos faz gostar cada vez mais da Igreja Católica, da Igreja original de Cristo. Melquíades foi um defensor da fé católica contra as heresias e ajudou a promover a unidade da Igreja. A unidade da Igreja é muito importante, né? O Papa também foi um importante líder político e ajudou a mediar as relações entre os imperadores romanos e a Igreja. O legado de São Melquíades é vivo até hoje. Ele é considerado um dos santos mais importantes da Igreja Católica e suas obras continuam a ser estudadas e admiradas. Alguns feitos de São Melquíades: condenou a heresia donatista, ajudou a promover a unidade da Igreja e foi um importante líder político. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas você deve aceitar, porque vem de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o nosso papaizinho do céu, é o Criador do universo. Até o nosso pai físico na terra nos dá um não, vez por outra. E quando você recebe um não de Deus, ou fica aguardando, esperando, é porque é o melhor. E se receber um sim, siga em frente, melhor ainda. Olha, um dia eu quero encontrar você na vida eterna. Para isso, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus. Deus Pai, Jesus é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse mistério da Santíssima Trindade, 3 personalidades numa só divindade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. A paz de Deus.